por que é importante criar um calendário onde nós colocamos todas as pesquisas do Google em relação ao nosso nicho específico? Por que nós criamos isso? Não só as dúvidas, como as dores em relação ao público, da qual a gente está ali preso para a gente criar o conteúdo. Mas por quê? Porque quando a gente vai ver, pessoal, todas as perguntas se formam numa lista extensa. E essa lista, basicamente, é uma lista onde você vai começar a produzir conteúdo embasado em algo que já é pesquisado. E isso é extremamente relevante. Por quê? Porque a gente vai fazer o mais do mesmo e o além do mais. O mais do mesmo é o campo de pesquisa da qual a gente leva em consideração o que já está sendo buscado pelo público. E o além do mais é algo que a gente vai criar, inovar, a ver até mesmo com o campo de pesquisa. Então a gente vai fazer algo que ninguém nunca fez e a gente vai ainda manter o que estão fazendo. Por que manter o que estão fazendo? Mas fulano vai chegar e falar assim, mas tá todo mundo fazendo mais do mesmo. É sério, porque assim, se tá todo mundo fazendo mais do mesmo, será que é porque não sabem fazer? Ou porque tem uma lógica, porque se faz mais do mesmo? Porque não é só você copiar o que é o do outro, porque na verdade não é copiar, é você ver as perguntas e dúvidas e dores do público. E isso tem a ver com perguntas padrões. Então vamos se colocar no lugar do cliente. Se o cliente chega até a sua empresa e a sua pergunta é, exemplo, o que é marketing de conteúdo, o concorrente vai fazer o que é marketing de conteúdo e ele vai achar ruim você fazer o que é marketing de conteúdo. Mas se o cliente chegou até você e o cliente nem conhece o seu concorrente, e é uma pergunta que pode estar na mente dele, porque ele pode estar em que nível de consciência ali? Ele pode estar no nível básico, de não entender muita coisa, ele pode estar no nível médio ou ele pode estar no nível avançado? Quem sabe que nível de consciência esse cliente vai estar? Ou esse potencial cliente vai estar? Então, quando alguém fala para mim, é mais do mesmo? É mais do mesmo. Não, não é mais do mesmo. Mais do mesmo é o que já está sendo pesquisado, amigo. Se você quiser criar novas narrativas, usar estratégias, use a sua criatividade. Mas tem coisas de mais do mesmo que tem que estar colocada lá. Mas por quê? Porque sim. Entende, gente? Porque o cliente, quando for pesquisar o que é marketing de conteúdo, ele vai pesquisar o quê? O que é salsicha? Não, gente. Ele vai pesquisar o que é marketing de conteúdo. Isso quer dizer que a dúvida dele é o que é marketing de conteúdo. Quem que vai poder escrever outra coisa? Mas eu posso criar uma narrativa mais criativa que isso? Pode. Ainda assim, eu acredito na convicção do mecanismo de busca. E o que é o mecanismo de busca? O mecanismo de busca é o que eu estou procurando. É a pergunta-chave. O que é marketing de conteúdo? Não tem como você falar para mim o que é salsicha, o que é um celular, se eu quero saber o que é marketing de conteúdo. Tá entendendo? Então, ok. Isso não tem nada a ver com, mais do mesmo. Os concorrentes falam que é mais do mesmo para quê? Para você não fazer as perguntas objetivas, eles terem essas perguntas objetivas, eles saem na frente, porque o que você não está fazendo, ele está mantendo. Aí, se ele mantém, o que ele faz? Peraí, essa é uma pergunta base do meu cliente. Não importa se ela é a pergunta mais idiota da face da Terra, ela ainda é uma pergunta que o meu cliente tem. Ainda é uma dúvida, ainda é uma dor que o meu cliente tem. Então, eu não vou desmerecer os processos, e eu não vou desmerecer o processo e o mecanismo de busca que o Google oferece. E é sobre isso. Quando a gente cria uma lista com conteúdo igual essa que vocês estão vendo, sobre um nicho específico, eu tenho que entender que vai ter perguntas muito bobas. Para mim vai parecer bobo, mas para o meu cliente, será que vai ser bobo? Então por que eu vou achar? Por que eu não faria? Porque o meu concorrente está dizendo que é mais do mesmo? Se ele não quer fazer, problema dele. É só isso que eu acho. Porque se você tem que fazer aquilo, é porque aquilo ainda é pesquisado, está dentro do nicho. Você pode ser criativo, e você vai. Lembra que eu falei? Você faz mais do mesmo, mas você faz o além do mais. Ou seja, não é só o mais do mesmo, é o mais do mesmo, mas além disso. Além disso, é algo extremamente inovador. É algo que ninguém nunca fez. É uma ideia que você pode trazer de novo, que você não viu nenhum concorrente aplicar. Mas o mais do mesmo também permanece, porque são dúvidas e dores comuns, com perguntas comuns. Vamos chamar essas perguntas comuns de perguntas padrões. Já sabem o que é padrão? É algo que não dá para tirar. Exemplo, o que é marketing de conteúdo? Marketing de conteúdo é marketing de conteúdo. Quem vai dizer o que não é? Se essa é a pergunta que o meu cliente quer saber, o que é marketing de conteúdo? Como que eu vou criar outra coisa, sendo que o meu cliente já pesquisou
A dor dele é essa, ele quer entender o que é marketing de conteúdo, acabou. Quem vai dizer que isso é mais do mesmo, gente? Isso só está no fluxo de dúvidas e dores do meu cliente. Então por que eu vou tirar do meu repertório? Por que eu vou tirar da minha lista de criação de conteúdo? Eu não vou tirar, eu vou manter. E eu vou criar mais milhares de ideias criativas a ver com isso. Mas eu vou deixar a principal pergunta também, porque a principal pergunta ela também é uma dor. Ela também é uma dúvida comum. E ela está na lista, e ela está principalmente no mecanismo de busca. Ou seja, aonde o meu público vai perguntar? Na onde que ele vai perguntar? No Google? Qual é a pergunta normal que ele vai fazer? Qual que é a pergunta padrão que todo mundo faz? O que é marketing? Quem nunca perguntou o que é marketing? Quantos anos aqui, que a internet está tendo essa evolução e todo mundo, o que é marketing? O que é marketing de conteúdo? O que é anúncio? O que é meta? E aí? Eu não devo colocar isso? Você deve. Porque ainda são dores e dúvidas comuns do público. Não tem como você fugir. E na minha visão, quando a gente cria conteúdo estratégico, a gente vai colocar as perguntas base chaves, que são as perguntas selecionadas no âmbito padrão, e as perguntas ou narrativas que a gente vai trabalhar de uma maneira mais criativa, intencional, de conversão, de desejo e outras coisas mais. Mas a gente vai trabalhar com criação. Vamos ter a criatividade para fazer isso acontecer. Então não vai ser só as perguntas e dores comuns, a gente vai simular narrativas, histórias, trazer, porque narrativas traz histórias criativas. Então não é só o mais do mesmo, é mais do mesmo e mais, além disso, muito mais do que isso. Se você gostou desse conteúdo, curte o conteúdo, me segue aqui no perfil para aprender mais sobre criação de conteúdo estratégico.